Nós, representantes do povo de Belo Horizonte, investidos pela Constituição da República na atribuição de elaborar a lei basilar da ordem municipal autônoma e democrática que, fundada no império de justiça social e na participação direta da sociedade civil, instrumentalize a descentralização e a desconcentração do poder político como forma de assegurar ao cidadão o controle de seu exercício, o acesso de todos à cidadania plena e a convivência em uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte lei orgânica. Artigo 1º. O município de Belo Horizonte integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil e o Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. O município se organiza e se rege por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República e desta lei orgânica. Parágrafo 1º. O exercício indireto do poder pelo povo no município se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade nos termos desta lei orgânica. Parágrafo 2º. O exercício direto do poder pelo povo no município se dá, na forma desta lei orgânica, mediante: inciso 1º, plebiscito; 2º, referendo; 3º, iniciativa popular no processo legislativo; 4º, participação na administração pública; e 5º, ação fiscalizadora sobre a administração pública. Parágrafo 3º. A participação da administração pública e a fiscalização sobre esta se dão por meio de instâncias populares, com estatutos próprios, aprovados pela Câmara Municipal. Artigo 3º. São objetivos prioritários do município, além daqueles previstos no artigo 166 da Constituição do Estado. Inciso 1º. Garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos. Inciso 2º. Assegurar o exercício pelo cidadão dos mecanismos de controle da legalidade e da legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Inciso 3º. Preservar os interesses gerais e coletivos. 4º. Promover o bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, credo religioso, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 5º. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com dignidade humana, a justiça social e o bem comum. 6º. Priorizar o atendimento das demandas da sociedade civil de educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. Inciso 7º. Preservar a sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de memória, tradição e peculiaridades. 8º. Valorizar e desenvolver a sua vocação de centro aglutinador e irradiador da cultura brasileira. Parágrafo único. O município concorrerá, nos limites de sua competência, para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 4º. O município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Parágrafo 1º. Nenhuma pessoa será discriminada
ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial. Parágrafo 2º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, que no município é o prefeito ou aquele a quem ele delegar a atribuição. Parágrafo 3º. Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Parágrafo 4º. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do poder público, ressalvada aquela cujo sigilo seja temporariamente imprescindível à segurança da sociedade e do município, nos termos da lei, que fixará também o prazo em que deva ser prestada a informação. Parágrafo 5º. Independe de pagamento de taxa ou emolumentos ou de garantia de instância o exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de certidão, devendo o poder público fornecê-la no prazo máximo de 30 dias para a defesa de direitos ou esclarecimento de interesse pessoal ou coletivo. Parágrafo 6º. É direito de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar às autoridades competentes a prática por órgão ou entidade pública ou por delegatário de serviço público de atos lesivos aos direitos dos usuários, incumbindo ao poder público apurar sua veracidade e aplicar as sanções cabíveis sob pena de responsabilização. Parágrafo 7º. Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito previsto nas Constituições da República e do Estado e nesta lei orgânica. Parágrafo 8º. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão ou entidade da administração pública o agente público que deixar injustificadamente de sanar dentro de 60 dias da data do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito previsto nas Constituições da República ou do Estado ou nesta lei orgânica. Parágrafo 9º. O poder público coibirá todo e qualquer ato discriminatório nos limites de sua competência, dispondo, na forma da lei, sobre a punição dos agentes públicos e dos estabelecimentos privados que pratiquem tais atos. Ao município é vedado. Inciso 1º. Estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º. Recusar fé a documento público. 3º. Criar distinção entre brasileiros ou preferência de uma em relação às demais unidades da federação. Da organização do município. Artigo 6º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuição e a quem for investido na função de um deles exercer a de outro. Artigo 7º. O município exerce sua autonomia especialmente ao: inciso 1º. Elaborar e promulgar a lei orgânica.
Segundo, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual no que couber. Terceiro, eleger o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Quarto, organizar o seu governo e a administração. Artigo 8º. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão. Artigo 9º. O Distrito de Belo Horizonte é a sede do município e lhe dá o nome. Artigo 10º. Depende de lei a criação, organização e supressão de distritos ou subdistritos, observada, quanto àqueles, a legislação estadual. Da competência do município. Artigo 11º. Compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local. Artigo 12º. Compete ao município, entre outras atribuições: inciso 1º, manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os demais municípios. Segundo, organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos. Terceiro, firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere. Quarto, difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. Quinto, proteger o meio ambiente. Inciso 6º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas receitas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes trimestralmente. Inciso 7º. Organizar e prestar diretamente ou mediante delegação os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 8º. Fixar os preços dos bens e serviços públicos. 9º. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, da ocupação e do uso do solo urbano. Inciso 10º. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. 11º. Desapropriar bens por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Inciso 12º. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive os prestados mediante delegação, e, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, ocupar e usar de propriedade particular bens e serviços, assegurada a indenização ulterior se houver dano. 13º. Estabelecer o regime jurídico único de seus servidores e os respectivos planos de carreira. 14º. Constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da Constituição da República. 15º. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara para a gestão sob planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Inciso 16º. Cooperar com a União e o Estado, nos termos de convênio ou consórcio, previamente aprovados pela Câmara, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. 17º. Participar, autorizado por lei, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obra,
exercício de atividade ou a execução de serviço específico de interesse comum. 18º. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. 19º. Licenciar a construção de qualquer obra. 20º. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços similares e cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde ou ao bem-estar da população. Inciso 21º. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos referidos no inciso anterior. 22º. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. 23º. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. 24º. Regulamentar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de aparelho de transporte. 25º. Licenciar e fiscalizar, nos locais sujeitos ao seu poder de polícia, a fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. 26º. Regulamentar e fiscalizar, na área de sua competência, os espetáculos e os divertimentos públicos. 27º. Estabelecer e impor penalidades por infrações e às suas leis e regulamentos. Repetir. Estabelecer e impor penalidades por infrações às suas leis e regulamentos. Artigo 13. É competência do município, comum à União e ao Estado. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e o saneamento básico. 10º. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11º. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12º. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Capítulo 3º. Do domínio público. Artigo 14.
constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município.